cantar, tá? Mas as crianças aí acima de 8 anos, 7, 8 anos, que já sabe ler, já sabe obedecer, sabe algumas coisas. E o Pedro hoje foi brilhante aí no momento do louvor aqui. Tá bom, Pedrão? Continua assim, Deus te abençoe. Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 6, diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em um só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Fecha os teus olhos. Pai querido, obrigado pelo período de louvor, pelo período momentos que nós estivemos aqui declarando ao Senhor, falando, cantando e salmodiando hinos espirituais ao Senhor. O Senhor merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. E agora nós vamos ministrar a palavra, que o Senhor possa falar em nossos corações. Ó Deus, queremos entrar num propósito, entender o propósito que o Senhor tem para nós. Nós somos salvos, mas salvos não apenas para ir para o céu. O Senhor tem um propósito para nós. E nós queremos e precisamos, ó Deus, valorizar isso que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Fala assim comigo: Senhor Jesus, abra o meu coração, abra minha mente, abra o meu entendimento, para que eu possa receber a sempre viva palavra do Senhor. E nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Só vou falar um negócio com a Sandra aqui já. Irmãos, a carta de Efésios, no qual nós lemos aqui, ela nasce em um momento desconfortável, um momento que não é confortável para a vida do apóstolo Paulo. Na verdade, a maioria das cartas que o apóstolo Paulo escreve foi num momento que não era confortável para ele. Ele escreve aqui no momento como prisioneiro, mas não é uma prisão que muitas vezes a gente acha que é igual à prisão que nós temos aí. Obrigado, irmã Sandra. Estava um ruído aí incomodando. Não é a prisão de Roma, mas a prisão do Senhor. Mas como que é isso, pastor? Ele não estava aprisionado numa prisão, não estava aprisionado na prisão de Roma, não estava aprisionado numa prisão de cadeias. Mas qual que era a prisão que o apóstolo Paulo estava aprisionado? A prisão do Senhor. Mas como isso, pastor? Irmãos, propósito, ele não é definido pelas circunstâncias que a gente vive. O propósito, ele é definido pela obediência. O apóstolo Paulo, ele, nesse momento que ele está vivendo, e na maioria desses momentos que ele escreve as cartas, ele está vivendo um momento de quê? De obediência. E o apóstolo Paulo, nessa segunda viagem missionária, ele fundou a igreja de Éfeso. Está lá em Atos capítulo 12, versículo 19. E em sua volta ele permanece ali por 2 anos, como de costume. Em suas viagens, ele passava-se um tempo, 1 ano, 2, 3 anos. Alguns momentos ele passava-se mais, outros momentos ele passava um pouco menos. Mas aí ele, na sua trajetória na Ásia Menor, ele começa a evangelizar, ele começa a levar a palavra do Senhor. E a partir de Éfeso, aquela região, ela foi alcançada pela palavra do Senhor. Graças ao apóstolo Paulo. Claro que teve outros também, mas o destaque aqui está em Atos, capítulo 19, versículo 10. Irmãos, Éfeso não era apenas uma igreja local, era a base apostólica, era o momento, o centro do envio, o modelo da igreja madura. E muitos estudiosos, eles creem que a partir desse movimento surgiram as igrejas citadas em Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 3. Aí Paulo, ele quando escreve para os Efésios, ele não está falando para crente imaturo,
Ele não está falando para crente que a partir daquele momento aceitou Jesus. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta para a igreja de Éfeso, ele está falando para uma igreja que já passou pelo início da evangelização, já passou para o início da conversão. Aquela igreja conhecia os dons, aquela igreja conhecia os milagres, aquela igreja conhecia o ensino profundo das Escrituras, e mesmo assim, Paulo ele entende que há um risco maior do que o pecado escancarado, a perda da unidade. O apóstolo Paulo ele não só viu a questão do pecado, mas o apóstolo viu algo assim maior do que o pecado. Ele viu falta de unidade e falta de propósito. Às vezes a gente fica muito preocupado com o pecado, no pecado no sentido de a gente tem que preocupar mesmo, mas às vezes a gente fica fitado, a gente fica muito preocupado, a gente fica buscando, a gente fica não querendo, a gente fica olhando o pecado e a gente às vezes esquece de perceber a falta da unidade e a falta de propósito. E é exatamente que trata o capítulo 4. É exatamente que a gente vai falar sobre nós somos salvos para um propósito. Muitos cristãos, eles têm entendimento que eles são salvos apenas para ir para o céu, mas eu ensino aqui à igreja, já há muito tempo, que eu e você, nós não fomos salvos apenas para ir para o céu, meu irmão, você já é salvo. Você já tem a garantia da salvação. Você já é salvo. Mas o que nós vamos fazer até o momento da gente encontrar com o Senhor Jesus? Qual a importância, qual o trajeto? Tem gente que vive 80, 100, cento e tantos anos, tem gente que vive menos. Mas esse período, será que nós levantamos as nossas mãos? Será que nós aceitamos o Senhor Jesus? Ou será que Ele nos aceitou apenas para ir para o céu? Qual é o propósito de vida aqui na terra? A primeira coisa, irmãos, uma vida digna da vocação cristã, está em Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 2. Rogo-vos que vivam de maneira digna de vocação que receberam. Que vocação é essa? Paulo começa essa exortação com o verbo carregado de peso espiritual. Eu rogo. Rogar é a mesma coisa que interceder. Rogar é como se a gente estivesse fazendo uma oração. Rogar, interceder, pedir. Ele está dizendo, eu rogo que vivam de maneira de vocação. Ou seja, eu insisto, eu oro, eu peço a Deus para que vocês vivam de maneira digna de vocação que vocês receberam. Ele não ordena friamente, ele suplica com alguém que entende o valor que está em jogo. Qual o valor que está em jogo aqui? E ele faz isso como prisioneiro do Senhor. Ele não fala sou prisioneiro de cadeias. Muitas das vezes ele foi prisioneiro. Muitas vezes ele estava preso numa casa, muitas vezes ele estava preso realmente numa masmorra, numa prisão. Mas agora ele fala como prisioneiro no Senhor. Alguém que havia pago um preço real para a sua vocação. Deus designou para ele uma vocação. E qual é essa vocação? Ele aprendeu. Está lá no final de Mateus capítulo, não sei se é o capítulo 23 de Mateus, ou no final do livro de Mateus, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Ide por todo mundo. Alguém que havia pago um preço, ele entendeu isso. Paulo não escreve, irmãos, como um teórico, ele como testemunha viva de que vocação não é um discurso. A vocação é uma entrega. Você recebeu a vocação do Senhor. A vocação é uma entrega, eu me entrego. Eu quero ser relevante, eu preciso ser relevante, mas como que eu vou ser relevante na minha casa, na minha cidade, no meu bairro, como eu vou ser relevante no meu trabalho? Eu preciso ser, eu não posso só falar. E ele deixa claro no início, a vocação não é algo que ainda será conquistado, é algo que você já recebeu. Ele fala assim, vocês são dignos de vocação. Olha, rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação que fosse chamados. Vocês já receberam isso, com toda a humildade, vocês já receberam. Isso muda, irmãos, a maneira da gente viver.
e vivemos a fé. Como que você vive a fé? Como que você tem vivido a fé? Nós não vivemos para merecer a chamada, nós vivemos para honrar aquilo que nós fomos chamados. Você foi chamado, você é digno de vocação. Você foi feito para viver, você foi chamado para viver, honrar a chamada. Hoje pela manhã nós estudamos aqui a respeito do homem, a coroa da criação de Deus. Por que o homem foi criado? Foi criado com um propósito. E um dos propósitos do Senhor é governar. Governe. Deus ordena algumas coisas. Governe, frutifique, domine. Algumas versões bíblicas está domine. Outras versões está governe, frutifique. Ou seja, você foi criado com um propósito. Esse propósito, o inimigo, ele tentou lá no Jardim do Éden apagar esse propósito. Adão, ele caiu nessa questão. A imagem de Deus foi deturpada, mas através de Jesus agora, ele, pela morte, pelo sacrifício dele, ele nos traz de volta esse governo, essa chamada, essa vocação, essa identidade em Cristo que nós precisamos ter. Hoje você levantou a sua mão, você entregou sua vida para Jesus, você tem uma nova identidade. Viva de maneira digna de vocação que receberam. Essa vocação aqui no texto original, irmãos, ela nos dá a ideia de chamado divino. Muitos acham que entregou a sua vida para Jesus, você veio, mas Jesus ele te chamou. Pense nisso, sempre ele nos chama. Nada é a minha vontade, mas sempre a vontade de Deus. É um convite soberano de Deus. Olha, você recebeu o chamado divino. Você está aqui hoje, você acha que talvez fez um esforço, aconteceu muitas coisas, né? Para que não pudesse vir. Estive conversando com alguns aqui no início do culto, a chuva caiu, mas você veio. Mas pare para pensar, será que foi somente o seu esforço, mas foi o Espírito Santo que te impulsionou para que você pudesse estar aqui? Para receber a palavra do Senhor? Irmãos, não é escolha humana, é iniciativa celestial. Bem no início, ou no princípio, ou na eternidade, Deus já tinha preparado. Jesus morreu por mim, por você, não foi pela aquilo que você desejasse que ele morresse, que alguns falam que nós somos culpados pela morte do Senhor Jesus. Não, meu irmão, ele se ofereceu desde a eternidade. Você está aqui hoje porque ele teve graça, ele é cheio de misericórdia, ele te alcançou. Como nós cantamos a música, ele capturou o nosso coração. Por isso Paulo não começa falando de comportamento, mas ele começa falando de identidade. Vocação, irmão, não é cargo, não é título, não é microfone, não é função visível. Vocação é identidade. Você tem identidade de Cristo? Então você foi vocacionado. Antes de fazermos algo para Deus, nós somos algo em Deus. Sabe aquilo que nós tínhamos perdido lá no Éden? O segundo Adão, Jesus, ele nos trouxe de novo. Você é algo importante nas mãos do Senhor. E Jesus vem trazendo assim a boas novas do reino. Olha, arrependei-vos porque é chegado o reino. Eu dou autoridade para vocês. Vão, expulse demônios, cura, limpa os leprosos. Ore para os enfermos, eles serão curados. Ore para os mortos, eles ressuscitarão. Hoje mesmo estava no hospital. Fui lá servir a ceia para alguém que está internado, e lá nós oramos para as pessoas que estavam ao redor, servimos as ceias para aquelas pessoas que estavam ali, irmãos, e determinamos a cura. Quantas pessoas foram curadas? Quantas pessoas foram libertas? Nós tivemos aqui algumas testemunhos dos irmãos contando aqui na virada do ano. E isso deveria ser diário, isso deveria ser a todo momento, pessoas sendo curadas. Pastor, eu orei por alguém, a pessoa foi curada. Eu orei e aconteceu isso. Eu orei e determinei, por quê? Não é no seu nome, é no nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus, irmãos, está sobre todo nome. No nome do Senhor Jesus, os demônios obedecem.
O nome do Senhor Jesus, a enfermidade tem que sair. E nós vamos orar aqui, se alguém entrou aqui hoje enfermo, em nome de Jesus, será curado. Irmãos, nós éramos sem propósito, agora nós somos chamados. Tem gente que fala assim, pastor, eu estou sem propósito. Meu irmão, você tem um propósito, todos nós. Deus te chamou com um propósito. E um desses propósitos é sermos semelhantes a Ele. Romanos capítulo 8, versículo 29, fala assim, porque dantes conheceu, também o predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, no qual Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Para ser imagem, semelhança do Filho de Deus. Nós éramos escravos, agora você é filho. Às vezes a gente tem problema de paternidade, às vezes a gente não reconhece Deus como pai, ou às vezes nós não reconhecemos que nós somos filhos de Deus. Às vezes a gente perde as bênçãos do Senhor na nossa vida aqui na terra, por nós não identificarmos a paternidade. Irmãos, eu tenho filho, graças a Deus, eu queria ter muita experiência com filho, e hoje eu estou tendo. E às vezes o Pedro pede alguma coisa, na condição que eu tenho, eu falo assim, olha Pedro, agora eu não posso te dar, mas no momento certo eu vou te dar. Espere um pouquinho que o papai vai te dar, agora eu não tenho condição. E no momento certo, eu vou lá e dou. Agora pense comigo, se nós temos entendimento que Deus é o nosso Pai, o que Ele não vai fazer por você? Quando a gente pede a Deus alguma coisa, será que Ele não vai nos dar? Irmãos, todas as bênçãos, Deus já determinou para as nossas vidas. Deus não deseja nada de ruim para os teus filhos. Deus só deseja coisas boas para os seus filhos. Éramos mortos, mas eu e você hoje nós estamos o quê? Vivos. Nós somos salvos, nós somos perdoados, nós somos justificados, nós somos reconciliados, não apenas para ir para o céu, mas para manifestar o reino de Deus aqui na terra. Eu já falei isso para o Senhor, Senhor, eu desejo ardentemente no meu coração manifestar o reino de Deus aqui na terra. Sabe o que é o reino de Deus? É onde você colocar as suas mãos, será abençoado. Irmãos, olha o reino de Deus chegando, onde Jesus passava, acontecia alguma coisa, esse é o reino de Deus. Pensa comigo, Jesus chega falando, olha, arrependei-vos, porque agora é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, não é apenas a mansão celestial, onde muitos acreditam que vai chegar lá e vai ter mansão, rua, aquelas coisas, e realmente vai ter. Mas o reino de Deus já chegou através de Jesus. E aonde Jesus está, os milagres acontecem. Aonde Jesus está, as portas se abrem. O problema de muitos cristãos hoje é que querem função, irmãos, sem transformação. Às vezes eles querem alguma coisa sem mudar o caráter. Às vezes eles querem visibilidade sem ter intimidade com Deus. Autoridade sem submissão. Como que eu vou ter autoridade? A exousia. Sem ter intimidade, sem ter submissão. Preste atenção. Quando Jesus ele veio aqui na terra, antes de começar o seu ministério, a primeira coisa que ele fez, submeter a autoridade. Pastor, mas como assim? Naquela época, quem era sacerdote era quem? João Batista. O pai dele também era. E Jesus foi submeter a autoridade. Mas disse, João, eu preciso ser batizado por você. E João, não entendendo muitas coisas, falou assim, que é isso, rapaz? Eu preciso ser batizado por você? Não. Eu preciso ser batizado por você, para que se cumpra toda a justiça. Fala comigo? Justiça. A gente só entende o reino, né? Ó Senhor, venha o teu reino. E mais a justiça? Justiça fala de submissão. Jesus como homem, né? E como Deus, ele estava sujeito à autoridade. E sobre essa submissão de autoridade, Deus o colocou sobre todo o nome. No céu, na terra e debaixo da terra. Toda a autoridade foi dada para Jesus. Irmãos, tem gente que quer operar dons, mas não querem passar pelos processos.
Em tudo na vida, Deus, Ele nos prova, a gente passa por processos. E Paulo está nos confrontando uma verdade profunda. Vocês não vivem para conquistar identidade, vocês vivem a partir da identidade. Ou seja, a identidade que eu tenho em Cristo. Eu preciso viver a partir da identidade. Qual a sua identidade que você tem em Cristo? Porque quando a identidade está errada, irmão, tudo que fazemos se torna pesado. Percebe as pessoas. Eu faço alguma coisa para Deus, mas daqui a pouco parece que está um peso. Eu sirvo na igreja, mas daqui a pouco parece que está um peso. Sabe por que está um peso? Porque começa errado. Não tem identidade em Cristo. Aí tudo que fazemos para Deus se torna um peso, se torna competitivo. O irmão fez melhor do que eu. Eu vou fazer isso aqui melhor do que a pessoa. Eu vou fazer isso, se torna competição. Aí começa a ter uma frustração, porque a sua identidade não está em Cristo. O que nós fazemos não é para honrar Cristo, o que nós fazemos é para honrar alguém, é para criar visibilidade. Mas quando a identidade está escrita, irmão, o serviço se torna leve. Deixa eu explicar para você. O apóstolo Paulo, ele, em diversos momentos da sua vida, até a chibatada que ele levava, ele não culpava ninguém. Ele não discutia com quem estava fazendo, estava ministrando, quem estava abrindo igreja. Não. Mas ele descobriu a sua identidade em Cristo. E tudo que ele enfrentou se tornou leve, porque o propósito que ele estava em Deus se tornou claro. A identidade que ele tinha em Cristo. E aí a gente tem a responsabilidade da nova natureza. Paulo agora, ele mostra que identidade sempre gera responsabilidade. Poxa, agora que eu tenho uma identidade, eu sou filho de Deus, Deus está comigo, agora eu tenho governo, agora eu estou entendendo que eu tenho autoridade, o Senhor me deu esse governo, Ele trouxe novamente esse governo para mim. Agora eu preciso ter responsabilidade. Ele fala assim: seja completamente dóceis, seja completamente humildes, suportando-vos uns aos outros. É o desafio da igreja. Pastor, eu quero ser relevante. A gente precisa suportar uns aos outros. Tem gente que fala que esse suporte é como se fosse o suporte aqui da caixa de som. O irmão está passando alguma dificuldade, eu vou colocar aí nos ombros, eu vou carregar. Pode ser dessa maneira. Pode ter esse entendimento. Mas eu entendo, mas na questão de suportar os irmãos, porque dentro do contexto que o apóstolo Paulo está falando, é de que existem irmãos difíceis. Existe gente na família difícil. Pessoas difíceis de lidar. No trabalho, na rua, em casa, na igreja. Aí o apóstolo Paulo fala assim: olha, você tem uma nova identidade, você tem um propósito, mas agora vocês precisam ter responsabilidade. Seja completamente o quê? Humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros em amor. Tem gente que fala assim: pastor, aquela pessoa é tão difícil. Irmãos, Jesus, os discípulos de Jesus, você acha que os discípulos eram assim, foi escolhida a dedo? Claro que Jesus escolheu assim, mas Ele não escolheu assim, e como a gente faz na empresa, como é que chama? Processo seletivo. Olha, vamos fazer um processo seletivo, vocês vão vai responder esse questionário, aí nós vamos depois fazer uma reunião em grupo, que aí vai ter um psicólogo, que Jesus, né, eles dizem que o maior psicólogo que já existiu é Jesus. Aí vão reunir com todo mundo e eu vou ver, vamos fazer uma tarefa, uma dinâmica, né, Arlete? E vamos ver aqui quem está apto ou não para me seguir. Jesus não olhou isso, ele não fez isso. Ele olhou alguns pescadores, pessoas que estavam trabalhando: olha, larga suas redes, larga o seu trabalho e segue. E só vê gente boa. Só vê gente boa para caminhar com o Senhor Jesus. É verdade isso? Não. Mas Jesus foi o quê? Trabalhando em cada coração. Sabe quando eu olho essa figura de Jesus? Quem lembra de Davi?
Davi esconde na caverna de Adulão. E ali ele fica um tempo. E ele parece que, olha o paralelo, né, do Antigo Testamento para o Novo. Nada, irmãos. Tudo na Bíblia faz sentido. Eu sempre falo que o Antigo Testamento é a sombra do Novo. Davi, ele entra dentro da caverna. E ele vai para a cidade. E ele chama só gente boa para caminhar com ele. É? Não. Ele chama os desgostosos, pessoas marginalizadas. A sociedade não dava crédito para isso, só gente ruim. E leva para dentro da caverna. E ali ele fica um tempo, não foi uma noite só, não foi um dia só. Ele fica um tempo ali, treinando aquelas pessoas, conversando. Olha só, Jesus faz aparentemente a mesma coisa. Trabalhando, ensinando, fazendo discípulos. E de dentro daquela caverna, não, saem homens que estão registrados na Bíblia. Homens de nome. Homem que defendia Davi. Homem que para defender a plantação, a Bíblia fala que a espada ficou cravada. Todo mundo correu. A espada ficou cravada em suas mãos. E ele matou muita gente. Todo mundo correu. Aí depois que matou, aí todo mundo voltou para a cidade. Voltou ali para aquele lugar. Irmãos, você percebe que Jesus, ele suportou aquelas pessoas. E essas palavras não descrevem apenas virtudes morais, revelam o caráter de Cristo sendo formado em nós. Essas virtudes não são opcionais, elas são evidências de maturidade espiritual. Humildade fala o quê? De como eu me vejo diante de Deus e dos outros. Quem é humilde não precisa provar o tempo todo e falar assim, olha, eu sou humilde. Irmão, humildade não tem nada a ver com roupa. Às vezes a gente olha para a pessoa, está lá mal vestida e tal. Nossa, aquela pessoa é humilde, né? Às vezes está andando com uma roupa ali mal passada, uma roupa furada, alguma coisa, um chinelo. Aquela pessoa é humilde, irmão, não tem nada a ver com roupa, não tem nada a ver com... E a humildade não precisa a pessoa provar o tempo todo, eu sou humilde. Olha como eu sou humilde. Não, irmãos, a humildade se vê. E o que é mansidão? Fala de como eu trato o outro, especialmente quando você tem razão. Às vezes está numa conversa e você tem razão, mas tem gente que gosta de não perder. Aí vai para a arrogância. Mas a pessoa que tem mansidão, ela fala assim, não, você tem razão. E ali, tranquiliza. Paciência, fala de como eu lido com os processos. Tudo na vida tem processos. E tem gente que não é paciente. Eu postei um vídeo aqui na igreja esses dias, eu chorei muito quando eu vi. Na igreja não, no grupo. Eu falei, passo, não passo, que negócio, né? Em 2009, eu nem sonhava em ser pastor. Mas a igreja tinha começado a furar aqui, essa área. Aí eu fui gravando o vídeo para ficar gravado, né? Pessoal, aqui vai ter 8 salas. Aqui do lado vai ter um projeto social. Nem pensava, irmão, que teria projeto social. Mas aqui vai ter um projeto social. Nós vamos fazer 4 andares. E foi sem querer, eu até tinha esquecido esse vídeo. Esses dias eu estava olhando lá para achar o estatuto da igreja no HD e tal. E deparei com algumas fotos. Vou ver umas fotos aqui, fotos legais, das coisas que a gente fazia na igreja, da juventude. Deparei com esse vídeo e falei assim, meu Deus. Se as pessoas não tivessem paciência, 2009... Em 2020, que nós abrimos o projeto social. E ainda nós estamos em construção. Paciência. Tudo é um processo. Tem coisas que vêm rápido. Mas na maioria das vezes, é demorado. Então, paciência fala como eu lido com... Como que você lida com os processos? Quando que você lida com o tempo? Está demorando demais. Deus falou... Não quero nem saber com o tempo de Deus e com as imperfeições das pessoas, irmão. Paciência. Quem não suporta processos não sustenta o propósito.
Deus tem um propósito na sua vida, mas é só sustentado com a paciência. E o Senhor nos dá paciência, o Senhor nos dá um propósito, um direcionamento. E diante disso eu vou fazendo, eu vou crendo, o Senhor vai fazendo. E a gente vai fazendo com fé, com o propósito que Deus colocou no nosso coração. E acima de tudo amor. Amor fala como eu permaneço quando é difícil. Irmãos, na vida da gente as coisas são muito mais difíceis do que fácil. Pare com isso. Ou a gente pensa que na nossa vida tudo vai ser um mar de rosa. Irmãos, tudo na nossa vida é difícil. Tudo. Tem um professor meu que me deu aula de informática. O nome dele é Luciano. Ele é filho do pastor, que é hoje antigo pastor da igreja Batista Nova Canaã, pastor Jader. E eu era do tamanho do Pedro, eu fazia aula de informática. Era lá no Veneza 1, era na Microsoft Center, um negócio assim, nem me lembro na época. São muitos anos. Apesar que eu sou novo, não tenho nem 40 anos ainda. Então, ele falava assim, quer moleza? Toma sopa de minhoca. Quer moleza? Toma sopa de minhoca. E esse negócio ficou gravado, eu brinco de vez em quando com as pessoas, mas foi ele que me ensinou isso aí. Irmãos, amor fala de como eu permaneço e quando é difícil. Na vida, a maioria das coisas é difícil. Sabe? Conquistar, construir, permanecer. É difícil. O casamento é fácil? Não, mas eu permaneço no casamento. Sabe por causa de quê? Amor. Se não tiver amor, nada funciona. Relacionamento é difícil? Não. Mas por que eu permaneço no relacionamento? Amor. Por que Jesus ama a igreja, mesmo a igreja sendo difícil? Amor. Por que eu falo que a igreja? Porque a igreja é imperfeita, irmão. Por que a igreja é imperfeita? Porque é gente. A igreja é feita de pessoas. Olha para dentro de você. Mesmo assim, Deus quis casar com a igreja. Isso se chama o quê? De amor. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, é um amor que não entendemos. E onde essas virtudes, irmão, não estão sendo geradas, o propósito adoece. E o propósito nosso, da nossa igreja, é sermos relevantes. É por isso que nós precisamos destacar aqui. Dons podem até impressionar pessoas, falar em línguas, curar os enfermos, esse monte de dons que a gente sabe, mas o caráter é que sustenta o seu chamado. O que adianta a gente ter um dom, mas a gente não tem caráter? Vai na loja, a gente fala assim, eu queria comprar fiado, eu queria comprar aqui anotado. Você é crente? Ixi, não posso colocar aqui não, porque muitos já passaram a perna. Olha que coisa horrível. Caráter. O que adianta a gente estar na igreja, a gente ora, intercede e acontece muitas coisas, mas a gente não tem caráter. A nossa igreja não é chamada para ser cheia de dons, mas cheia de Cristo. Amém? Porque quando Cristo governa o caráter, os dons fluem com saúde. Aí eu posso pregar, eu posso orar, eu posso determinar, porque o caráter caminha juntamente com os dons. Posso profetizar, eu posso dar testemunho e um apelo à consciência de pertencimento à igreja. Então Paulo, ele escreve para indivíduos, mas pensa todo o tempo no corpo. Ele entende que não existe cristianismo saudável isolado. Depois da pandemia e com a chegada da internet, das redes sociais, as igrejas, muitas pessoas têm se achado confortável permanecer como cristão em suas casas, isoladas, achando que cristianismo isolado é boa para a saúde espiritual. Não existe fé madura sem comunhão, não existe crescimento na maturidade espiritual sem comunhão. Por que a comunhão é importante? Porque é aqui que eu vejo como eu trato o meu irmão. É aqui que eu vejo como é difícil lidar com as pessoas. E a gente vai lapidando, crescendo em amor, perdoando-vos uns aos outros. Como que eu vou perdoar se eu não convivo? Como que eu vou amar alguém se eu não convivo?
Se o próprio Jesus deixou a sua glória e a primeira coisa que ele fez no seu ministério foi chamar pessoas para perto. Olha, eu preciso de pessoas para perto. Eu preciso de gente. Igreja é gente. Eu não estou falando que não existe cristão na sua casa sozinho, não. Agora eu estou falando que a igreja, pessoas, o cristão saudável, ele deseja estar junto. Não existe propósito pessoal desconectado com um propósito coletivo. A nossa igreja tem um propósito coletivo de sermos relevantes. A nossa igreja tem um propósito coletivo de estarmos atuantes, de fazermos alguma coisa para o Senhor. Irmãos, Deus não chama pessoas soltas, Ele forma um corpo. A primeira coisa que Ele fez foi chamar um corpo. Olha, eu chamo vocês, me acompanhem, eu quero vocês perto de mim. Ser igreja não é apenas frequentar culto, é pertencer. O que é pertencer? É estar junto, é fazer alguma coisa. A nossa igreja, a gente já tem trabalhado em que todo mundo aqui vai fazer alguma coisa, porque eu pertenço, quando eu pertenço eu faço. É muito fácil eu frequentar a igreja, é legal, mas eu preciso pertencer. Pastor, o que eu posso ser útil na igreja? Irmãos, eu precisava de uma fala dessa. Meu Deus, eu precisava de alguém falando assim, pastor, o que eu posso ser útil na igreja? O que eu posso fazer aqui para expandir o reino do céu, irmãos? Isso é confortável, porque eu entendo que caminhar juntos, a responsabilidade espiritual uns pelos outros, ninguém é solto. Eu preocupo com você, você preocupa comigo. Quando eu acidentei, fiquei internado no hospital, recebi muitas pessoas da igreja, olha que alegria, oraram por mim, cultuaram comigo. E quando as pessoas também que precisam de mim, eu vou lá e oro para as pessoas, e outros oram. Isso é igreja. O apóstolo Paulo, quando estava encerrando a sua carreira, lá naquele buraco, ele fala assim, olha, traz para mim os pergaminhos, e olha, chama João Marcos, porque Deus tem um ministério na vida deles, Deus tem um chamado na vida dele. Olha só que alegria, irmãos. E tinha alguém que sempre visitava Paulo em suas prisões, é chamado de médico, sabe quem era? Quem lembra dele? Lucas. A gente não pode estar solto a gente morre, enferruja, vai murchar, vai secar. Irmãos, a igreja não é apenas frequentar cultos, é pertencer. Eu pertenço. A gente fala assim, eu pertenço à igreja Projeto Júbilo, mas eu não vejo ele vai no culto, mas eu pertenço à igreja, eu sou útil na igreja. Mentalidade do reino, irmão, não é eu e Deus, é nós e reino. Quando Jesus ensina a oração, ele fala assim, venha a nós, ele não fala assim, venha a mim, ele fala, venha a nós o vosso reino, a nós. Igreja é nós, igreja não é apenas eu, nós somos salvos, irmão, para pertencer a Cristo, e Cristo, ele determinou um corpo para pertencer ao seu corpo, e o corpo de Cristo é a igreja, para servir dentro de uma visão, para caminhar em unidade. Ninguém cresce plenamente sozinho. Deixe uma criança sozinha. A criança acabou de nascer, deixa ela lá, o que vai acontecer com ela? Morre. Ela morre. Precisamos caminhar juntos. Ninguém cumpre propósito fora do corpo. Quando entendemos isso, deixamos de ser consumidores espirituais e nos tornamos cooperadores do reino. A unidade da igreja, irmão, é um compromisso de todos. Efésios capítulo 4, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo quê? Da paz. Paulo é muito intencional nas palavras que ele escolhe. Ele não diz, criem a unidade. Ele não diz isso. Porque a unidade não nasce no esforço humano. A unidade já foi gerada pelo Espírito. Aí eu vou entrar, eu vou criar a unidade. Não, a unidade já foi criada pelo Espírito. No momento em que a gente foi feito um em Cristo Jesus, Paulo aqui nos chama a fazer conservar a unidade.
porque a unidade já foi proposta por Cristo. O que eu e você precisamos fazer é preservar a unidade. Senhor Jesus, eu preciso preservar a unidade da igreja. Como tem sido a minha conversa, como tem sido a minha fala, como tem sido na minha ausência, quando o pastor não está olhando, quando a esposa do pastor não está vendo, como não tem um líder, o que eu tenho falado do corpo de Cristo? Toma muito cuidado, que eu sempre falo, irmãos, a palavra tem poder, e a gente vai dar conta a Deus daquilo que nós falamos. Porque quando a gente fala da igreja, e por isso que eu temo muito de ficar falando de outras igrejas, aquilo que ele faz e deixa de fazer, por quê? Por causa do poder, do efeito que tem a palavra do Senhor. O que nós estamos falando, será que a gente está conservando a unidade da paz? A unidade? Será que a gente está preservando o corpo de Cristo, a igreja do Senhor? Será que a gente está protegendo aquilo que o Espírito Santo já produziu, que é a unidade? Unidade, irmão, não é algo que inventamos. A unidade é algo que nós cuidamos. É por isso que eu e você precisamos em todos os momentos, Senhor, eu preciso da unidade da igreja, eu preciso juntar, eu não vou seguir outras pessoas, eu preciso conservar aquilo que o Senhor já colocou, porque quando não cuidamos a gente perde. A unidade é responsabilidade de todos, não é só do pastor. E a gente tem falado aqui na igreja que nós não vamos aceitar mais fofocas. Isso atrapalha o crescimento da igreja. Murmurações, a gente tem que cortar na raiz, e é expulsar mesmo. Porque senão a igreja não cresce. A unidade, irmãos, não é responsabilidade somente da liderança. Não é somente do pastor, não é somente dos líderes, não é somente dos diáconos. Cada membro é guardião da unidade. Se alguém chegar perto de você e começar a falar mal do pastor, irmão, faz cara feia para ele, ó, não estou gostando desse assunto, vamos mudar de assunto? Amém? Se alguém começar a falar mal de outra pessoa com você, faz cara feia, olha, eu não estou gostando desse assunto, vamos mudar de assunto? Sabe por quê? Você vai estar cortando o mal pela raiz e vai estar se protegendo. Porque quando a gente põe a lenha no fogo, sabe? Cuidado. Corta o mal. Porque quando a gente tem um problema, a gente tem que ir direto ao ponto com a pessoa e resolver o problema com a pessoa. Tem gente que espalha murmuração. O pastor está falando uma coisa para a gente crescer, para a gente progredir, para a gente ser relevante, aí outra pessoa está lá murmurando, falando mal. Gente, que espírito é esse? A gente precisa estar no mesmo espírito, o mesmo espírito de crescimento, o mesmo espírito de sermos relevantes. E tem gente que alimenta a comparação. Olha lá, irmão, você fez, ó, mas o outro fez melhor. Irmãos, que maturidade é essa? O apóstolo Paulo escreveu essa carta para os irmãos que não eram imaturos espiritualmente. Tem gente que entra na competição. Tem gente que pratica a falta de honra. A gente precisa honrar uns aos outros. Essa pessoa se torna ainda, que sem perceber, instrumento de ruptura no corpo. Ela sem perceber, ela destrói todo um corpo. Ela sem perceber, ela causa destruição. E eu já passei por isso. Nós não vamos aceitar isso mais. Sabe? O inimigo não precisa destruir uma igreja com um grande escândalo moral. Ah, o homem lá adulterou, porque a gente acha que escândalo é essas coisas. Ah, o fulano, não. A maioria das vezes ele trabalha silenciosamente. Palavra atravessada. Sabe? Uma crítica não tratada, irmão. Crítica é crítica. Não critique. Crítica é criar uma crítica construtiva. Não existe. Ah, vou dar uma crítica, irmão, crítica não tratada. Uma conversa sem responsabilidade. Conversa em grupo. Eu já ouvi falar aqui, não agora, mas teve época aí que tinha grupo, meu Deus do céu, rapaz, o que você está fazendo num grupo desse? Um grupo que fala mal da igreja, um grupo que fala mal do pastor, um grupo que fala mal da liderança da igreja, um grupo, isso não é grupo, isso é coisa do inferno, vai matar todo mundo. E quem não se cuidou, morreu, matou, porque a conversa mal falada, ela mata.
é espiritual. A palavra tem poder. Um coração ferido, irmão, que não foi curado, pequenas rachaduras, quando não tratadas, derrubam grandes estruturas. Onde não há honra, a unidade se enfraquece. Não honra o seu pastor, não honra a liderança. Se não tem honra, a unidade se enfraquece. Aonde não há unidade, o propósito trava. Se nós não estivermos unidos com o propósito, com o objetivo, o propósito trava. A unidade exige esforço. Paulo é muito claro aí falando assim, ó, façam todo esforço para estar em unidade. Unidos. Isso revela que a unidade não acontece automaticamente, mas nem se mantém sozinha. Manter a unidade exige o quê? Renúncia do ego. Nem sempre minha opinião precisa prevalecer. Então vou renunciar ao meu ego para que a unidade continue. Crucificação do orgulho, nem sempre eu preciso ter razão. Vou crucificar minha razão para eu manter a minha unidade. Maturidade emocional, nem tudo merece reação. O pastor falou isso e aquele irmão falou. Maturidade emocional, irmão. Submissão espiritual, nem tudo é do meu jeito. Nem tudo é do seu jeito. Opa, nós temos caminho a seguir, tem a visão pastoral, tem a visão da igreja, nem tudo é do seu jeito. Unidade não significa ausência de diferenças. A gente pode estar unidos, mas com diferenças, mas capacidade de caminhar juntos, apesar das diferenças. Olha, Jesus, os discípulos, cada um tinha uma diferença, mas Jesus, ele soube ali, as pessoas estavam unidos com Jesus. Irmãos, igreja se divide quando pessoas colocam opiniões acima do propósito. E por isso eu chamo a igreja para nós estarmos aqui amanhã. Amanhã nós vamos começar a campanha, e depois da campanha, nós estaremos alinhando o propósito da igreja, a visão da igreja. Sempre nós fazemos isso, e é amanhã, início do ano. Você que está chegando agora, você que está começando a caminhar conosco para saber qual o propósito da igreja, o que nós pensamos, qual a visão do pastor, onde nós queremos chegar, para a gente caminhar juntos. A gente não coloca preferências acima da visão. Olha, a visão da igreja é essa. Eu pensei, não, mas a visão da igreja é essa. Sentimentos acima do chamado. Então, quando o propósito é maior do que o ego, a unidade prevalece. E qual é o propósito? Qual o propósito o Senhor colocou no meu coração? Irmãos, para a gente finalizar, o apóstolo Paulo fala de paz. Paulo nos mostra que uma ordem espiritual muito clara. O agente da unidade é o Espírito Santo. O vínculo da unidade se chama paz. Irmãos, pensa uma pessoa que gosta de paz. Eu prefiro perder a razão para estar em paz. Eu não gosto de brigar, sabe? Eu não gosto de ficar discutindo. Eu preciso ter paz do que? Razão. Estar em paz, sabe? E o instrumento da unidade somos nós. Então o Espírito Santo, ele gera a unidade, mas a paz é o ambiente que a mantém. A melhor coisa que tem é quando nós estamos em paz. Paz com os irmãos, paz na igreja, paz naquilo que nós estamos fazendo. Quando a gente vem aqui num ambiente de louvor, está todo mundo em paz. Sabe quando a gente chega num ambiente, está todo mundo um com raiva do outro, um brigando um com o outro, discutindo. Meu Deus, parece ringue. Sabe, o Senhor Jesus não está nisso. Primeiro, que o Senhor Jesus, o Espírito do Senhor não está onde tem confusão. E outra, onde tem briga. Outra, tem discussão. Onde tem gritaria. Isso tudo é o Espírito das trevas. Mas a paz não é a ausência de conflito, mas decisão de caminhar em amor. Pode gerar algum conflito, claro, mantendo a mansidão, mantendo o Espírito Santo na sua vida, mas a gente precisa caminhar em amor. Se o Espírito Santo gera e nós cuidamos, e nós não cuidamos, a unidade se perde. Se a unidade se perde, o fluxo do reino é interrompido. Porque muitas vezes a gente não vê o ambiente do reino do Senhor nas nossas vidas.
Pode ser que nós não estamos em um ambiente de paz. Pode ser que a gente não está em um ambiente de unidade. A nossa visão como igreja é clara e negociável. Não queremos crescer divididos. Nós queremos crescer o quê? Alinhados com o Espírito Santo, alinhados com os propósitos de Deus. Não queremos crescer apenas em quantidade, mas em saúde. Queremos crescer em expansão na maturidade também. Não queremos ajuntamento, nós queremos um corpo, uma família. Porque quando a igreja anda em unidade, o céu se manifesta. A Bíblia fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estiver ali em unidade no nome do Senhor Jesus, o reino de Deus se manifesta. E aonde o reino de Deus se manifesta, a cura, a libertação, a salvação de vidas. Aonde há unidade, onde há a presença do Senhor, o reino avança. Aonde tem unidade, tem propósito, e o propósito se cumpre. E o mundo reconhece que Jesus é o Senhor. O mundo reconhece que Jesus está vivo por causa do amor e da unidade do seu povo. A igreja do primeiro século, ela crescia. Não era muitas das vezes por causa das maravilhas que estavam acontecendo, mas por causa da unidade. As pessoas do mundo olhavam para a primeira igreja e falavam assim, esse povo é diferente. Olha como é que eles falam, olha como é que eles andam. Olha que coisa bonita, vêm das suas propriedades, estão juntos em oração em suas casas, nas sinagogas, nas igrejas, naquele momento ali. E a igreja ia crescendo por causa da unidade do povo. E é isso que nós desejamos. Salvos para um propósito. Você é salvo para esse propósito. Unidade da igreja. Expansão do reino de Deus, proclamação do reino de Deus, uma só fé, uma só esperança. Deus, irmãos, tem uma única igreja, não é um prédio, não é placa, não é denominação. Deus tem uma igreja, se chama corpo vivo, unidos em Cristo. Nós podemos sair daqui ali para a praça, nós podemos sair daqui lá para o campo, lá para o Parque Ipanema. Ali estabelecida a igreja. A igreja é o corpo de Cristo unido. E Deus tem um único modelo, Cristo no centro. Qual é o modelo perfeito de uma igreja? Cristo no centro. Ele é o cabeça. Unidade como base, amor como evidência. Olha, aquela igreja, ela é reconhecida como a igreja do amor. Nunca vi uma igreja amorosa desse jeito. O que as pessoas, quando visitam a nossa igreja, elas percebem? Nós precisamos entender isso. Nossa, uma igreja amorosa, que legal. As pessoas chegaram perto de mim, abraçaram, olha, me cumprimentaram, deram um sorriso. Alguém que nem conhecia, tocou na minha mão, me cumprimentou, conversou comigo. Olha como que eles tratam uns aos outros. Eu fui lá, mas eu não vi ninguém falando mal do outro. Parece que, olha, eles estão honrando o pastor, estão honrando a igreja, estão honrando. Aí eu fui lá na sala, onde está tendo culto infantil, não ouvi nada. Olha, ali está uma bênção, os irmãos ali estão falando só bênção da igreja. Não está murmurando, não está falando mal, não está falando mal das paredes, do que está acontecendo, só está falando bem. Olha a conversa dos diáconos, dos voluntários da igreja. Irmãos, as pessoas, elas querem esse ambiente. Porque o ambiente que elas estão, já acontece isso. Quando as pessoas vêm na igreja e elas querem conhecer Jesus, o ambiente que elas estão é um ambiente ruim. Um ambiente que só tem gritaria. É um falando mal do outro. Elas querem sair do ambiente que elas estão e estar num ambiente de amor, um ambiente de perdão. O ambiente que a gente ama as pessoas, o ambiente onde está a presença do Senhor. Diga amém.